Os anos 90 tinham um som próprio. Era o barulho da fita rebobinando no Walkman, do CD pulando dentro do Discman, da conexão de escada entrando no bate-papo da UOL. Nas rádios e nas ruas era um caldeirão de estilos. O grunge do Nirvana dividia espaço com o pop das Spice Girls, o rap dos Racionais tocava nas quebradas, enquanto o axé bombava no litoral. Tinha El Chan, tinha Backstreet Boys, tinha Planet Hemp e tava tudo certo. A galera se vestia de um jeito esquisito que hoje é cool de novo. Jeans largos, pochete, cabelo com gel, camiseta da Bad Boy. A referência de moda? A revista Capricho e o catálogo da Company. O auge do rolê era sair no shopping e comer uma batata no Bob's, andar de bike pelas ruas do bairro e alugar uma fita na locadora e não esquecer de rebobinar. MSN e ICQ, isso aí ainda não existia. E celular, só aqueles tijolões. Ser jovem nos anos 90 era um ritual, rebeldia e muita vontade de se expressar. Mas onde que tudo isso se encontrava? E onde que essa mistura de música, moda, atitude e comportamento se via na prática? A resposta era simples. E tinha 3 letras: MTV ou MTV. Por um bom tempo, ela foi a coisa mais viva da televisão. Trocava de rosto o tempo todo, falava alto, fazia bagunça e, de algum jeito, conectava a gente como ninguém. Parecia impossível imaginar a vida sem ela, mas um dia tudo mudou. Sim, eu sei, a espera foi longa. Mas hoje a gente volta no tempo para entender essa revolução que começou com clipes e virou programa de namoro, desenho tosco, talk show sem filtro, comédia improvisada e, no fim das contas, um estilo de vida. Foi um canal que fez barulho, lançou moda, bateu de frente com todo mundo e deixou uma marca que ninguém mais conseguiu copiar. Mas o que aconteceu com esse furacão chamado MTV Brasil? Como algo tão intenso foi perdendo força até sumir do mapa? Hoje você vai saber a história completa. Eu ia perder emprego, cara, se eu tivesse encostado a mão naquele cara ali. Bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar, certo? Essa porra! A MTV liberou o beijo gay! Se nomes como Disque MTV ou Hermes e Renato te trazem um quentinho no coração, eu sinto lhe dizer que já bateu a idade pra arcar com as responsabilidades da vida, né? Pois é, pagar conta não é fácil, mas com a UVP você aprende a cuidar da grana sem perder seu espírito roqueiro. Eu sei, você já deve ter visto eu falar da UVP por aqui, mas hoje eu quero te pedir uma atenção especial. Além de ser a maior escola de investimentos do Brasil, a UVP é uma grande apoiadora aqui do canal. Ela é o grande motivo de eu poder trazer vídeos como esse, documentários assim, para você. E a UVP também pode te ajudar. Em 8 semanas você aprende a organizar sua vida financeira e começar a investir com segurança, sem sair de casa. Mais de 60 mil pessoas já estudaram lá e transformaram sua relação com o dinheiro. E se você não curtir, eles devolvem o valor pago mesmo depois de concluir as aulas. Ou seja, o Raul Sena, um dos maiores investidores do Brasil, tem muita segurança no que ele ensina. E é sempre de um jeito muito simples para qualquer pessoa entender. Além das aulas, você recebe ferramentas para montar o seu planejamento e evitar aquelas decisões impulsivas que podem custar caro. E a gente sabe o que acontece, né? Os alunos também participam de uma comunidade ativa onde podem postar, tirar dúvidas e compartilhar experiências. Além disso, eles podem abrir conta na UVP Capital e aproveitar benefícios como cashback em renda fixa, isenção de corretagem e curadoria de investimentos. E você ainda pode ter o cartão AUVP Black, que oferece cashback e desconto na mensalidade conforme você usa ou investe. E mais uma penca de benefícios. Ó, importante, tá? O curso cresceu, ganhou novos módulos, atualizou tudo, mas o preço continua o mesmo, tá? Então aproveita, clica aqui no link da descrição ou no link do comentário fixado, ou também tem o QR Code aqui para você escanear. Mude para sempre a sua vida financeira com a UVP. Bom, antes da gente começar, eu preciso fazer um desabafo. Foi muito mais difícil do que eu imaginava encontrar material para ilustrar esse vídeo.
Muita coisa da MTV simplesmente se perdeu. Não só os vídeos e registros, mas informações básicas que deviam estar por aí. Vários vídeos sumiram da internet, programas, várias imagens estão com a qualidade muito baixa e tem muitas histórias aqui que parecem lendas urbanas. Então, nem tudo deu pra mostrar aqui, tá? Isso tem um motivo muito claro, tá? Eu vou mostrar com detalhes no final desse vídeo. A MTV, ou Music Television, nasceu nos Estados Unidos no dia 1º de agosto de 1981. Ela surgiu de uma parceria entre duas gigantes, a Warner Communications e a American Express. Isso mesmo, aquela lá do cartão de crédito. A ideia era ousada para a época, criar um canal de TV que exibisse videoclipes 24 horas por dia. Sem novela, sem jornal, só música. Clipe atrás de clipe, apresentado por jovens carismáticos que logo virariam ícones. Os famosos VJs, ou videojockeys. Agora vale o parêntese, os videoclipes já existiam muito antes da MTV. Lá nos anos 60, os Beatles, por exemplo, já usavam vídeos para divulgar suas músicas. Mas o que a MTV fez foi transformar essa ideia em formato de televisão, um canal inteiro só para isso. E você faz ideia qual que foi o primeiro videoclipe exibido na MTV? A resposta é Video Killed the Radio Star, da banda The Buggles. Pelo nome já dá pra sacar que não foi uma escolha qualquer. Era quase uma profecia. O vídeo matando a estrela do rádio. Um título simbólico que anunciava a revolução que estava prestes a acontecer e como a televisão mudaria pra sempre a forma como a gente consome música. Não demorou muito para a MTV virar um fenômeno cultural, principalmente entre os jovens que passaram a consumir música de um jeito diferente, com os olhos e não só com os ouvidos. A estética virou parte da experiência. Os clipes não só mostravam a música, mas também ditavam moda, comportamento e até o jeito de falar. E sem exagero, tudo isso ajudou a moldar uma geração inteira. Com o sucesso nos Estados Unidos, era só questão de tempo até o formato se espalhar. MTV's coming to Europe. A primeira parada foi a Europa. No dia 1º de agosto de 1987, exatamente 6 anos depois do lançamento original, nasceu a MTV Europa. A programação era transmitida para vários países do continente e rapidamente conquistou espaço. Em pouco tempo, já era uma força cultural por lá também. Esse sucesso deu gás para um novo plano da Viacom, que agora era dona da MTV. Transformar o canal em uma rede global com versões regionais e adaptações feitas sob medida para cada país. A estratégia da MTV para conquistar o mundo tinha um nome: glocalização, ou seja, pensar globalmente, mas agir localmente. E foi exatamente isso que garantiu o sucesso do canal em vários países, inclusive aqui no Brasil. Por aqui, a MTV não só chegou, virou um marco na TV brasileira. Foi a primeira emissora segmentada do país, com uma programação totalmente voltada para o público jovem. A transmissão começou de forma tímida. UHF, Canal 32 em São Paulo, Canal 24 no Rio. Mas logo foi se espalhando para outras cidades e também para as operadoras de TV por assinatura. A MTV Brasil nasceu de uma parceria entre o Grupo Abril, que tinha licença para operar, e a Viacom, dona da marca. A estreia rolou no dia 20 de outubro de 1990, pontualmente ao meio-dia. Primeiro apareceu uma imagem clássica de testes, aquela color bar com o nome Rede Abril. Depois vieram algumas vinhetas institucionais, e então quem surgiu na tela foi ela. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! Astrid Fontinelli, a primeira VJ da MTV Brasil, dando as boas-vindas a um canal que ninguém sabia direito o que era. Desde o começo, a ideia da MTV Brasil era desenvolver uma identidade própria, contando com VJs brasileiros, programas originais e um grande foco na nossa música e cultura pop. A estreia também foi marcada pela exibição do clipe de Garota de Ipanema, cantada pela Marina Lima. Essa escolha já mostrava a cara do canal, misturar a cultura musical de fora com a identidade brasileira. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nos anos 90 aconteceu uma revolução silenciosa na televisão, a chegada da TV a cabo. Até então, a maioria das pessoas só tinha acesso aos canais abertos. Globo, SBT, Record, Band, eram essas as opções, basicamente. Mas com a TV por assinatura, tudo mudou. De repente, dava para assistir canais internacionais, programas 24 horas, filmes sem intervalo, desenhos diferentes, documentários, música, esporte, tudo ali a qualquer hora. A TV aberta continuava existindo, mas perdeu o posto de única opção.
Agora, ela era só a TV gratuita. Quem podia pagar começava a explorar esse novo universo com dezenas de canais. E entre eles, claro, estava a MTV. Mas, em alguns lugares, a MTV também era um canal gratuito. Na real, a questão dos sinais de TV ainda era uma bagunça. O canal até era transmitido de graça em sinal aberto. Mas tinha um detalhe, ele passava em UHF e isso complicava as coisas. Agora você vai ver como é fácil sintonizar a MTV usando seu próprio videocassete, mesmo que seu televisor não possua receptor de UHF. Para conseguir assistir, você precisava ter uma televisão com um seletor de UHF, uma antena específica e bastante paciência para ajustar o sinal. Para quem não está familiarizado, UHF e VHF são dois tipos de frequência. O VHF era mais comum, mais fácil de pegar. Era onde ficavam canais como o Globo, SBT, Record. O UHF, por outro lado, era mais chatinho. Em muitas cidades, o sinal era fraco, instável ou simplesmente não funcionava direito. Em lugares como o Rio de Janeiro, a MTV chegou a ser transmitida também em VHF, o que facilitava bastante para a galera sintonizar e acompanhar a programação. Te vejo na MTV. O investimento inicial na operação da MTV Brasil foi significativo para a época, com cerca de 20 milhões de dólares. O foco da emissora era claro, atingir jovens de 15 e 34 anos, predominantemente das classes A e B, com o slogan Te Vejo na MTV, consolidando a proposta de criar uma relação próxima e pessoal com o público. Eu quero a minha MTV. Te vejo na MTV. Eu quero minha MTV. Eu quero minha MTV. Te vejo na MTV. Te vejo na MTV. MTV, a sua música favorita. Relação essa que não seria a mesma sem o carisma dos apresentadores. O time inicial de VJs foi fundamental para estabelecer a linguagem e o carisma que se tornariam marcas registradas da MTV. Outro fator foi a programação simplesmente única que explorava diferentes formatos e linguagens. Numa combinação de 70% de conteúdo internacional com 30% de produção brasileira, a programação inicial foi marcada por clássicos como o Disque MTV, um dos programas mais icônicos e de maior audiência, que durou 16 anos. Era a parada diária dos videoclipes mais votados pelo público por telefone e depois pela internet. A primeira apresentadora do Disque MTV foi a Astrid Fontinelli. Estamos na reta final do nosso Disque MTV, que hoje veio com algumas mudanças, né? De cara, Guns N' Roses voltou pra parada, voltou na 8ª posição. Ela estabeleceu um padrão de apresentação carismática e conectada com o público, que ajudou a moldar a identidade inicial do canal. Mais tarde, ela comandou outras atrações da casa e passou o bastão para Cuca Lazarotto, outra VJ da formação original. A sucessão de apresentadores foi enorme até o fim do programa, em dezembro de 2006. Vale lembrar que os videoclipes mais pedidos durante a semana pelo Disque MTV eram exibidos todos os sábados no Top 20 Brasil. Dando sequência à programação, também tinha o MTV no Ar, que era comandado por Zeca Camargo, que trouxe um perfil mais jornalístico à MTV, com credibilidade e conteúdo relevante sobre música e cultura pop, ajudando a mostrar que o canal podia ir além do entretenimento puro. O Fúria Metal, que mais tarde se chamaria apenas Fúria, foi outra atração duradoura. Era dedicada ao heavy metal e apresentado no começo por Gastão Moreira, assumindo a missão de ser um embaixador do metal na emissora. Ele se tornou uma referência para os fãs do som pesado, ajudando a popularizar inúmeras bandas no Brasil, sempre com seu visual marcante e um baita conhecimento do gênero. Amo música, a coisa que eu mais gosto na minha vida. Vou fazer esses testes. Fui lá no Aeroanta, que era uma casa noturna extinta de São Paulo, e eu fiquei ali bem na minha, fui chamado por um cara que era bem gente boa, de óculos, cabelinho enrolado, que era o Tite. Na hora que eu tava indo embora, um cara que trabalhava lá, que chamava Ari, meu amigo Arizinho, falou: cara, se ele gostou de você, fica aí, porque o cara é o dono. Falei, nossa, cara, cancelei minha volta para Inglaterra, fui fazendo os testes, eu fiz mais de 10 testes, para te falar a verdade, sempre simulando entrevistas, bababá, aí ficava assim: 3.000 candidatos para 6 vagas, 1.000 candidatos para 6 vagas, 300 para 6, 100 para 6, 50 para 6. Quando eu vi, já estava na final, eu ainda estava nessa. O último teste que eu fiz, tinha um pessoal da MTV gringa presente, e fiquei naquela expectativa depois do teste. Nessas teve uma feira em São Paulo,
Eles fizeram ali no Projeto SP, um lugar gigantesco, eles fizeram uma feira maravilhosa, com vários stands, cada stand era um programa, Disque MTV, Fúria Metal. Quando eu entrei no stand do Fúria Metal, tá passando Inner Self do Sepultura. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Logo depois, no meu aniversário, 5 de setembro, fui chamado ali pela secretária da MTV, apareça aqui que a gente tem uma ótima notícia. Entrei na emissora. Já o lado B foi pioneiro na divulgação de bandas de rock alternativo e indie rock no Brasil, com a apresentação do Luiz Thunderbird. Ele também era responsável pelo Ponto Zero, um espaço para bandas novas e independentes. Seu humor peculiar e a autenticidade roqueira fizeram dele um dos VJs mais autênticos. Adoro esta banda, acho os caras muito loucos e o som deles é muito legal. Atendendo gêneros diferentes, o Yo! MTV Raps durou 16 anos no ar e era a versão brasileira do programa americano dedicado ao hip hop. Ele começou sendo apresentado pelo Rodrigo Leão, que também dividia com a Daniela Barbieri a apresentação do Clássicos MTV. Esse programa passava os melhores e mais marcantes clipes de diferentes estilos e épocas. O Non-Stop, por outro lado, era uma programação contínua, sem interrupções, que exibia os maiores sucessos do momento. Antes de brilhar no Cacete Planeta, a Maria Paula começou sua carreira televisiva como VJ. Na primeira passagem pelo canal, ela apresentava o Dance MTV, um programa dedicado à dance music. Mas nem tudo era música. Pro público cinéfilo, tinha o Cine MTV, com a Lorena Calabria. Todos esses programas surgiram logo de cara em 1990. Pode até ser que algum tenha faltado aqui, mas como eu já disse, a história inteira do canal tem muitas pontas soltas a ponto de ser impossível documentar com precisão extrema. Mas é isso, se eu esqueci de algum, deixa aí nos comentários, tá? O fato é que a programação diversa e o time original de VJs deram a cara da MTV Brasil, ditando um jeito de fazer televisão muito mais espontâneo, informal e próximo da linguagem jovem. Não era só sobre passar clipes, mas sobre criar uma atmosfera. Com VJs que falavam com o público, programas que misturavam música, comportamento e humor, uma estética que quebrava totalmente com o padrão engessado da TV tradicional da época. E pela primeira vez, o jovem se via representado na tela. Mas ao mesmo tempo em que era antenada na atualidade, a MTV respeitava o clássico. Celebrava ícones do passado, revisitava estilos consagrados e ajudava o público mais novo a conhecer sons, estéticas e histórias que vieram antes. Isso foi essencial para ampliar o repertório de muita gente e criar pontes entre gerações. Ao ajudarem a moldar o comportamento, a moda e a linguagem, os apresentadores viraram celebridades. E com o passar do tempo, vários deles entraram para a história da televisão brasileira. O programa de hoje será um tout petit peu mais cultural que os outros. Cultura em noite de sábado pode pesar mais que vatapá para recém-nascido, certo? A nossa eterna Rita Lee também fazia parte do time, comandando o TV Lisão, que ia ao ar aos sábados. Um programa com aquele jeitão único e reverente e, claro, completamente fora dos padrões, do jeitinho que só a Rita sabia fazer. O Cazé Peçanha, com seu humor anárquico e experimental, comandou programas como Teleguiado, VJ por um Dia e Buzina MTV. Ele quebrou paradigmas, apostou alto na improvisação e tinha uma interação inusitada com o público e convidados. O cara personificou a veia mais experimental e fora da caixa da MTV. A vibe era tão fora da caixa mesmo que teve até um dia que ele literalmente ateou fogo no estúdio. Agora o fogo realmente não tem volta. Estamos destruindo o cenário, é o dia de estima final. A Sabrina Parlatori apresentou o Non-Stop, depois assumiu o comando do Disque MTV num momento de muito sucesso do programa e logo se transformou num dos rostos mais populares. Com carisma e beleza de sobra, ela virou um ícone da época, simbolizando a MTV como referência de moda e comportamento. Outra presença inesquecível foi a da Marina Persson, que começou nos bastidores e depois brilhou como uma das VJs mais respeitadas e queridas, sempre inteligente e carismática, imprimindo muita personalidade nas mais de 10 atrações que ela estrelou. Ela fazia umas entrevistas muito legais também, chegando a trocar uma ideia até com a Madonna. When you called Meway, French producer Meway, to work with you, I mean, what exactly in his work attracted you and what sort of collaboration were you looking for when you called him?
I liked the minimalism of his production. I liked the way he processed the guitar sound in his stuff, and there was an element of sadness and melancholy in his own music. And there's something funky about his music, so I liked all those things. Um dos mais icônicos era o João Gordo. Punk, polêmico e sempre afiado, o vocalista da banda Ratos de Porão comandou programas como Gordo a Gogô, Gordo Freak Show, Gordo Pop Show, entre outros. O som começou o programa, agora começa. O som só começa depois que o programa começa. Ou o programa só começa depois que o som começa. É isso aí, pessoal. Gordo a Gogô, mais uma vez aqui. Suas entrevistas eram tão ácidas quanto hilárias e renderam momentos maravilhosos e, claro, às vezes bem controversos, né? Teve o dia que ele expulsou Los Hermanos do programa porque Marcelo Camelo disse que Ramones era uma banda ruim. Alô? Você me deixou invocado com essa história de Ramones, mano. Alô, mano. Você me deixou invocado com essa história de Tanajura. Tchau, ruim, cara. Sai. Por favor. Pode ir embora do meu grupo. Deixa eu ficar aqui, por favor. Por favor. Eu gosto de umas coisas legais. João Gordo protagonizou também uma das brigas mais lembradas da televisão e uma das mais bizarras, né? O dia que ele tretou com o Dado Dolabella. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? É um movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cu, meu. Mas é idiota, cara. Essa é velha, velho. Peraí. Quem é você, playboyzinho de merda, pra falar de movimento punk dessa porra? Quer quebrar minha mesa? Quer quebrar minha mesa, mano? Qual o problema? Quer quebrar minha mesa, velho? Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, mano? Qual o problema? Que você tá louco, Playboyzinho de merda? Playboyzinho de merda mesmo, cara. Que você tá louco, meu irmão? E que é você, isso? tá louco você, papai? Você tá aí, meu. Você tá aí, mano. É tu, bicho. Opa. Que foi, meu? Qual é que é? Qual é? Qual é que é a sua? Vai essa merda aí, vai. Seu palhaço. Foi bom não ter batido. Ia perder emprego, cara. Se eu tivesse encostado a mão naquele cara ali. Ia acabar os bonecos. Ia acabar boneco, não ia ter casa, sabe? Porra! Porque depois daquilo ainda foram uns bons anos trabalhando. Foram. Aquilo foi divulgado 4 anos depois do acontecido. Como assim? Aconteceu, sei lá, em 99 e soltaram em 2003. Por que os caras seguraram 4 anos o negócio? Porque seguraram, eles só foram soltar quando a MTV soltou o site da MTV. E pra chamar a audiência... Os caras sabiam que o negócio ia fazer barulho. Eu tava na Espanha, na casa do Roberto Carlos, do jogador. Tá. Eu fui lá fazer o Gordo Visita lá na casa dele, cara. E eles soltaram isso aqui no Brasil. E a hora que eu cheguei, cara, tudo de novo. Parecia que tinha acontecido de novo a treta, sabe? Isso aí, o programa de hoje tem algumas características especiais. Sim, hoje é a minha estreia. Eu estou estreando, eu estou debutando aqui na nossa MTV. Já no início dos anos 2000, Marcos Mion renovou um humor da MTV com programas como o Piores Clipes do Mundo. Seu estilo escrachado, personagens e bordões transformaram o cara num verdadeiro fenômeno entre os jovens, personificando como ninguém a linguagem da zoeira e do entretenimento que dominou aquela fase. Com todo esse sucesso, Marcos Mion acabou saindo da MTV e foi pra Band, onde apresentou o Descontrole. Um programa tão maluco que, pra muita gente, parecia mais MTV que a própria MTV. Mas não demorou muito pra ele voltar pra casa. De volta, Mion assumiu o comando do Cover Nation, um programa que misturava humor, música e covers, né? Claro. E foi no Cover Nation que o Mion encontrou o seu próprio cover, o Mionzinho. No final de 2007, estreou um programa que virou clássico para quem gostava de zoeira, o Descarga MTV. A proposta era simples e genial. Pegar os momentos mais bizarros, vergonhosos e constrangedores da história do MTV Music Brasil e jogar tudo na sua cara. No começo, quem comandava a bagunça era só o Marcos Mion, segurando o programa praticamente sozinho. Aí, em 2008, ele embarcou em mais um projeto, o Quinta Categoria, um programa de improviso apresentado ao lado do Cazé Peçanha. O formato fez tanto sucesso que em 2009 rolou uma mudança. O Cazé se despediu e quem entrou no lugar foi o grupo de humor Os Barbichas, que trouxe uma pegada ainda mais cômica e caótica pro programa.
Eu já fiz um vídeo completo sobre a carreira do Marcos Mion, eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois. Nesse período, a Fernanda Lima também mostrou versatilidade em programas como Mochilão MTV, Fica Comigo e Verão MTV. Ela transitava com desenvoltura entre viagens, comportamento e entretenimento, e por isso foi um dos principais nomes femininos da MTV na virada do milênio. Quase na reta final da emissora, a MTV revelou o Marcelo Adnet, que liderou a renovação do humor com programas como 15 Minutos e Comédia MTV. Com talento para o improviso, imitações e criação de personagens, ele é mais um talento lapidado pela emissora e hoje está entre os maiores humoristas do país. E para fechar, tem a Mari Moon, que é oficialmente minha paixão de adolescência. Ela virou símbolo da fase final da MTV, já super conectada com a internet. Ela é referência de estilo e atitude, além de ser uma das figuras mais influentes daquela geração. Na verdade, a Mari Moon é uma influenciadora relevante até hoje. Então, aí eu fiz o teste, não passei, mas eles falaram, olha, a gente vai te preparar. Você não passou, mas você é muito legal, a gente gosta muito de quem você é, a gente sabe que é difícil fazer coisa ao vivo, na câmera, dá um nervoso e tal, e claramente você precisa só se acostumar com a câmera. Você é boa, você fala bem, porque quando eu fui dar entrevista eu era ótima, agora pra falar o programa eu travava de nervoso. E aí eu lembro de passar uns bons perrengues assim no começo, ficar bem nervosa, às vezes começar um 3, 2, 1, eu não lembrar nem o nome da pessoa que eu tô entrevistando, pensando, meu Deus, como é que chama essa pessoa mesmo? Nossa! O nível de estresse, quando ele é muito grande, começa a dar pane em você. Outra figura clássica da MTV era a Penélope Nova, que comandava o Ponto P. O programa era, no mínimo, ousado pra época. Os telespectadores ligavam, mandavam perguntas sobre sexo pela internet e Penélope, sempre de um jeito muito aberto, leve e sem tabu, respondia tudo na lata. Fábio, posso falar? Fala. Você tá fudido. Tô, né? Tá. Além de comandar o MTV na rua. Está começando agora o primeiro MTV na rua! MTV na rua, programa que irá diariamente. É isso mesmo, não tem intervalo. É de segunda a sexta, é das 6 às 7, não tem feriado. Estarei eu a cada dia num lugar diferente para saber o que você pensa. Não dá pra esquecer também da Sara Oliveira, que além do Disque MTV, apresentou um dos projetos mais queridos da emissora, o Luau MTV. Mas não foram só os apresentadores. Vários artistas brasileiros e gringos explodiram graças à programação da TV. Então era ali que a galera descobria bandas novas, via os clipes em primeira mão, se apaixonava por vários artistas que ainda nem estavam tocando na rádio. Se você quisesse estar por dentro do que estava rolando no mundo da música, não tinha outro lugar. Era na MTV. Entre os músicos nacionais, a lista é realmente extensa. Na cena do rock dos anos 90 e 2000, nomes como Skank se destacaram com clipes como Garota Nacional, Uma Partida de Futebol e Resposta, além de um dos acústicos MTV mais bem-sucedidos. E é claro que, quando a gente fala dos clipes mais icônicos da história da MTV Brasil, é simplesmente imprescindível falar de Maracatu Atômico, do Chico Science e Nação Zumbi. Um clipe que não só marcou os anos 90, como virou símbolo da mistura de cultura, música e estética brasileira. Ele aparecia direto nos compilados da MTV, nos especiais de fim de ano, nas listas dos melhores clipes de todos os tempos, ele estava sempre lá. E olha o peso disso. Maracatu Atômico foi simplesmente o último videoclipe exibido na MTV Brasil antes do canal sair do ar. O Raimundos também teve grande projeção com seu rock irreverente, impulsionado por hits como Mulher de Fases e A Mais Pedida, que dominaram programas como o Disque MTV e o VMB. O Charlie Brown Jr. virou uma das potências da MTV, embalando uma geração com clipes como Proibida Pra Mim, Zóio de Lula e Rubão, além de um acústico que foi um divisor de águas na carreira da banda. A emissora também foi essencial para transformar a Pitty em uma das maiores vozes femininas do rock nacional, com clipes como Máscara, Admirável Chip Novo e Equalize, que bombaram na programação e garantiram a ela vários prêmios no VMB. O CPM 22 viu seu hardcore melódico ganhar força com sucessos como Regina Let's Go, Tarde de Outubro e 1 Minuto para o Fim do Mundo, além de também registrar sua passagem pelo acústico MTV. Já o Capital Inicial teve um papel essencial na retomada do sucesso nos anos 2000, especialmente com um acústico, outro que foi absurdo, e os clipes de Natasha e Primeiros Erros.
O Planet Hemp também encontrou na emissora o espaço ideal para difundir seu som contestador, misturando rap e rock. A MTV ainda abriu espaço para bandas independentes e alternativas como Pato Fu, Mundo Livre S.A., além de nomes que surgiram na reta final da emissora como Rancore, Vivendo do Ócio e o Móveis Coloniais de Acaju. E por mais controverso que fosse, seria impossível ignorar o fenômeno do rap rock, que tomou conta da MTV com bandas como Restart, Cine e Replace, conquistando uma legião de fãs. Também tem vídeo sobre Restart aqui no canal, tá? Foi meu segundo vídeo do canal, vou também deixar aqui na descrição para você assistir depois. No pop nacional, nomes como Sandy Júnior tiveram enorme destaque, principalmente na fase mais pop da dupla, com clipes como As 4 Estações e A Lenda. O trio KLB também viu seus clipes de baladas românticas dominarem a programação. No rap e hip hop, a vitória histórica de Diário de um Detento dos Racionais MC, no VMB de 1998, se tornou um marco, levando o rap da periferia ao centro das discussões e à audiência massiva da MTV. Seja no Planet Hemp ou na carreira solo, fazendo aquele som que junta rap com samba, Marcelo D2 sempre teve a MTV como uma vitrine importante. Você tá curtindo esse vídeo, né? Então, se você ainda não é inscrito aqui do canal, por favor, é só apertar nesse botãozinho aqui, que esse é o momento para você fazer isso, que isso me ajuda muito a trazer vídeos assim pro canal. Se você não conhece ainda, a gente é o Aprofundo, canal aqui que faz mini documentários sobre cultura pop, música, cinema, novelas, um monte de coisa legal, sempre com vídeos profundos como esse aqui. Mas se você quiser me ajudar a escolher os temas, ter o seu nome no final de todos os vídeos e também assistir todos eles um dia antes, o negócio é o Clube Aprofundo, tá? Só apertar nesse botão aqui que é o Seja Membro. Mais de 60% das pessoas que estão assistindo vídeos aqui do canal não são inscritas, então só apertar nesse botãozinho aqui que isso vai me ajudar muito. Será que a gente já vai estar com 400 mil inscritos quando esse vídeo chegar ao ar? Não sei, mas se ainda não tiver, aperta no botão aqui pra gente chegar, tá? É isso, gente, recado rápido, bora voltar pro vídeo. Agora, dando uma pincelada no cenário internacional, a MTV Brasil foi a principal porta de entrada para uma geração descobrir bandas e artistas de fora, principalmente nos anos 90 e início dos 2000. O grunge e o rock alternativo dominaram com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains e Smashing Pumpkins. O rock mais pop, punk e no metal também teve espaço, como Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Offspring, Blink-182, No Doubt, Faith No More e também o Guns N' Roses. No pop, Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, Backstreet Boys e Spice Girls foram onipresentes, seguidos depois por Miley Cyrus, Justin Bieber, Jonas Brothers e Lady Gaga. O hip hop brilhou com Eminem, 50 Cent, Outkast e Soulja Boy, e até a música eletrônica teve vez com o Daft Punk e também o Gorillaz. Mas não parava por aí. Além de colocar esses artistas no centro da programação e turbinar suas carreiras com a exibição dos clipes, a MTV foi além. O canal criou seus próprios eventos, premiações, festivais, shows, tudo com aquele selo de reverência que só a MTV tinha. E isso ajudou não só a consolidar o sucesso dos artistas, mas também a transformar a emissora em algo muito maior do que um canal. A MTV virou, de verdade, um palco cultural. Só que teve um produto que mudou a carreira de muitos artistas. Inspirado no MTV Unplugged americano, o acústico MTV foi um fenômeno que marcou profundamente a indústria musical brasileira. Diversas bandas e artistas de sucesso tocaram suas músicas com instrumentos acústicos, entregando uma nova maneira de apreciá-las. Os especiais eram lançados em CD e mais tarde em DVD e VHS. Esses lançamentos alcançaram números expressivos, superando em muitos casos as vendas dos álbuns de estúdio originais dos artistas. O primeiro acústico MTV gravado no Brasil foi com o Marcelo Nova em 1990, mas era só um episódio piloto que não chegou a ser exibido ou lançado comercialmente. Então, o primeiro episódio de fato foi o do Barão Vermelho, gravado em 1991. Mas como ele só foi comercializado em 2006, o primeiro álbum lançado de um acústico MTV foi do João Bosco em 1992. Acústico MTV já é, parceiro!
Em mais de seus 20 anos, o Acústico MTV lançou vários artistas e várias versões de músicas que foram sucesso de público e também de crítica. Algumas delas ganharam até o Grammy Latino. E se a MTV já era esse palco cultural gigantesco, faltava uma coisa: uma premiação que fosse a cara da música brasileira. Foi assim que nasceu o VMB, o Video Music Brasil, inspirado no VMA americano, mas claro, né, com o nosso jeitinho, com a nossa zoeira. Por quase 2 décadas, o VMB foi a principal premiação de música no Brasil. Era o momento que os artistas mais bombados e os mais improváveis subiam no palco juntos, para receber prêmio, fazer show ou simplesmente causar. A votação era popular, com telefone, internet e SMS, mas algumas categorias técnicas ou mais específicas ficavam nas mãos de um júri. E a partir de 2007, o formato passou por uma reformulação. O foco passou a ser mais nos artistas e nas músicas do que só nos clipes. Depois, o sistema de votação também mudou, com o público escolhendo os finalistas e um júri dando a palavra final em algumas categorias. Em algumas edições, surgiram categorias inusitadas como Web Hit, Twitter do Ano ou até Banda dos Sonhos, em que o público montava sua super banda escolhendo um integrante por instrumento. As cerimônias do VMB eram sempre um acontecimento. Tinham apresentações de artistas que estavam bombando, convidados ilustres, celebridades da própria MTV entregando prêmios e, claro, muitos momentos inesperados. Teve o Supla ganhando com bom humor a única edição do pior clipe do mundo. O vencedor é o Supla, meu. Com green hair. Papito. Obrigado. Um momentinho. Eis a questão, uma charada pra você. Você é um comédia da mídia ou um comédia que faz média? Para de fazer média. She said she's only 16. La-di-da, if you know what I mean. Her dad is Irish and her mom Puerto Rica. The Chiquita banana with a leopard spots. Japa girl, garlic hot, hot, hot. Little sandbox kitty cat. In Brazil she scratches backs. I said Japa, Japa girl. In Brazil, Japa, Japa girl. Agora aqui no VMB Show. É o seguinte, galera. É lógico que eu tinha que ganhar, cause I'm the fucking king, kid, you know what I'm saying? Porque assim, quando eu cheguei de New York, eu nunca poderia imaginar que tinha um tal de um comédia aí, de um Marcos Filemion, que tava falando dos meus clipes e tal, mas eu só quero agradecer a ele. That kid, you got talent, kid, wherever you are, you know what I'm saying? Because, kid, Marcos, meu, graças a você, hoje eu sou o Supla famoso de novo, e eu sou astro global, e eu sou o Idolotin, e eu faço... Outra pérola foi o Caetano Veloso dando um puxão de orelha ao vivo na equipe da MTV por problemas técnicos na apresentação dele com o David Byrne. Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Respeito! E não era só Brasil, não. A partir de 2006, o VMB começou a trazer atrações internacionais pro palco. Passaram por lá nomes como Marilyn Manson, Franz Ferdinand, OK Go, entre outros, o que adicionava um tempero especial. Mais do que uma premiação, o VMB era um evento cultural que captava o espírito da música jovem no Brasil, lançava debates e exaltava a criatividade e a diversidade da cena musical. O VMB teve vários momentos icônicos, como quando o Marcos Mion entrou nu no palco, ou o clássico beijo que ele deu no Casé Peçanha. E a MTV liberou o beijo gay! Nossa, quer dizer que agora pode passar na TV a qualquer hora aquilo que já acontecia fora dela há muito tempo! Exatamente! Isso é que é conquistar o espaço! Merece até um beijo!
Ou quando o Restart subiu ao palco para ganhar Artista do Ano e foram vaiados por quase todo mundo. Queria agradecer também a Karina, que foi uma das primeiras pessoas que acreditou na gente. Mandar um beijo enorme para cada um de vocês, mesmo quem vaiou, muito obrigado. Sério, vocês fazem a gente crescer. E críticas são sempre bem-vindas, sempre... Quando chegou ao fim em 2012, deixou um vazio sentido por fãs e artistas que cresceram com ele. Dava pra ver que a MTV se consolidou como um canal criativo e de entretenimento, indo muito além de clipes. E poucos programas representam tão bem essa virada quanto o Rock Go. Uma mistura ousada e completamente maluca de música, humor e futebol. Era um campeonato que quem jogava não era jogador de futebol profissional, eram os músicos, atores, humoristas e às vezes, na maioria, né, eles nem sabiam o que estavam fazendo direito em campo. O conceito era genial. Um campeonato de futebol society disputado por artistas brasileiros com narrações hilárias. Sem muito espaço para a categoria e classe, o charme da coisa era a baixa qualidade técnica dos participantes, gerando lances desastrosos, gols esquisitos e situações cômicas que se tornaram a marca registrada do Rock Go. As edições 95 e 96 não transmitiram os jogos na íntegra, só compactos e reportagens. Mas a coisa ganhou outro nível a partir de 97, quando Paulo Bonfá e Marco Bianchi assumiram a narração. Eu não poderia deixar de destacar que eles, mais o Felipe Xavier como repórter, eram o famoso trio de comédia Sobrinhos do Ataíde. O programa assumiu um tom humorístico definitivo, com apelidos criativos, piadas internas e um estilo que fugia completamente aos das transmissões esportivas tradicionais. As bandas criavam nomes e uniformes personalizados para os times, sempre com toques de zoeira e autoparódia. Cidade Negra, Barão Vermelho, seus convidados, eles fazem a finalíssima Carioca. Nos anos seguintes tiveram outros narradores, com direito ao lendário Silvio Luiz e a Soninha Francini, em 98. Mas a dupla Bonfá e Bianchi se consolidou como a voz definitiva do Rock Go, ficando ininterruptamente de 1999 a 2008. Eles criaram uma variedade surreal de apelidos depreciativos para os jogadores, como Canelada, que era o Nazi do Ira, o João Podrão, que era o João dos Ratos de Porão, e o Quentin Tarantino pro Samuel Rosa do Skank, por motivos óbvios, né? A última edição na MTV foi em 2013, mas em 2023 rolou um revival comemorativo transmitido pelo TikTok, mais uma vez com a dupla Bonfá e Bianchi. Entre os campeões destacam o Skank e Comunidade Ninjitsu, com 3 títulos cada. Mas outros artistas fizeram bonito, na medida do possível, né? Como Cidade Negra, Nat Roots, o Bros, For Fun, Forgotten Boys, CPM 22, Sabonetes e Tony Platão. Todos esses com 2 títulos. E com o passar do tempo, a veia humorística da MTV só cresceu. Se tem um nome que representa bem esse lado, é o Hermes e Renato, um fenômeno totalmente fora da curva. O grupo, formado por amigos de infância de Petrópolis, chegou à MTV no finalzinho dos anos 90, depois de mandar uma fita com sketches gravadas por conta própria. O canal, que sempre teve um radar ligado em coisas fora da curva, viu ali um negócio único. Um humor escrachado, nonsense, com sátira social, palavrão e uma estética tosca que era totalmente proposital. Então eles começaram com quadros curtos dentro do programa Voz MTV em 1999, mas não demorou para ganharem um espaço só deles. Em 2000, o Hermes e Renato virou um programa oficial e foi crescendo até se tornar um dos carros-chefe do humor no canal. O formato principal girava em torno de sketches independentes com personagens malucos e situações absurdas. A galeria de personagens é quase infinita. Bossa, o cara azarado e ingênuo com voz esquisita. Eu vou contar uma historinha minha, meu, que eu passei no final de semana, meu. Final de semana meio cabreiro, né, meu? Joselito sem noção, um agente do caos ambulante. Silêncio! Silêncio nesse tribunal, garoto! Você tá falando comigo, você não tem certo, não! Você é um bando incompetente! Você tá despedindo! Tá despedindo! O padre Quemedo, que dava conselhos nada convencionais. Quebraste o meu dedo, mas quebraste com a mão, não quebraste com a tua mente. Eu quero ver você quebrar esse outro dedo aqui com a força da tua mente. Palhaço Gozo, que fazia piadas bem questionáveis de duplo sentido. Escolha uma moça bonita, mas não dê nenhuma bitoca, porque boca de puta é gaveta de piroca. E o Charlinho, um garoto problemático com uma visão de mundo peculiar.
Charles Menezes, de 8 anos, um menino que só queria estudar, agora tem outro sonho, viver. Tudo bom, Charlinho? Rapaz, tira a mão da bunda, rapaz, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Bem. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Pelo visto, você desistiu de estudar. Desisti de estudar, muito difícil. Era aquele tipo de programa que parecia feito no quintal de casa, com figurino improvisado, cenário de papelão e zero limite pra piada. E justamente por isso, virou um clássico. E apesar de ter entrado no grupo um pouco depois, o Gil Brother Away se tornou uma figura memorável em quadros como Away Sports e Away Nilson. Eles eram mestres em parodiar todo tipo de coisa. O Jornal zoava os telejornais sensacionalistas com notícias absurdas e apresentadores caricatos. E o Documento Trololó apresentava fatos bizarros e teorias conspiratórias sem pé nem cabeça. Os caras também criaram bandas fictícias com estilos musicais bem distintos. A maior delas foi o Massacration, a banda de heavy metal liderada por Detonator, que começou como uma piada e virou um fenômeno real com shows, discos e clipes hilários cantados no inglês macarrônico com direito a muito grito agudo. E no programa Teleclass, eles se aventuraram na redublagem de filmes antigos que eram pouco conhecidos no Brasil. Com isso, as tramas eram modificadas e reeditadas com uma linguagem totalmente aloprada. Vamos acordar, piratada, que o capitão tá chegando pra fazer a chamada. Hermes e Renato não só marcou época, como mudou o jeito de fazer humor na televisão. Eles trouxeram pra TV uma linguagem mais livre, mais suja, mais próxima do que a gente realmente falava na rua, na escola, no rolê. Hermes e Renato virou símbolo de até onde a MTV estava disposta a ir pra quebrar formatos, arriscar e dar espaço pra quem, sinceramente, não teria vez em lugar nenhum na TV tradicional. Na sequência veio o Comédia MTV, talvez o projeto de humor mais ambicioso da emissora. Um programa de sketches com um elenco muito criativo, reunindo o Adnet, Dani Calabresa, Tata Werneck, Bento Ribeiro, Paulinho Serra, Rafael Queiroga, Fábio Rabin e outros nomes que hoje estão espalhados por toda a TV e internet. Era uma mistura de paródias de programas de auditório, reality shows, vlogs, novelas e qualquer coisa que desse pra zoar. Sério, tinha de tudo. Desde pérolas como o Invisible Cars e os vlogs da Fernandona, até clipes como o Rap da Realidade, Indiretas Já, um deboche maravilhoso em cima do Chico Buarque, e a clássica I'm American. É daqueles programas que, se você não viu na época, vale caçar os vídeos que ainda existem por aí na internet. Enquanto isso, mais pra frente, o PC na TV mostrou o quanto a MTV sabia absorver as linguagens da internet. Pelo menos por enquanto, né? O PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers a migrar pra televisão e manteve o tom ácido e direto que ele tinha pra comentar vídeos virais, notícias e cultura pop. Olá e boa noite! Chegamos aqui ao número 400. Quem também surfou bem nessa mistura de humor com atualidades foi o Furo MTV. O programa, inicialmente apresentado por Dani Calabresa e Bento Ribeiro, era um falso telejornal que zoava as notícias da semana, misturando imitações, sketches e comentários esculhambados sobre o que estava rolando no Brasil e no mundo. O Furo foi um dos últimos grandes sucessos de humor da velha MTV e ainda rende boas lembranças para quem acompanhou a fase final do canal. Também é impossível não falar sobre o último programa do mundo, o talk show meio ficcional criado pela TV Quase, que foi transmitido primeiramente na MTV. Aliás, nessa época eles brincavam com um fim próximo da emissora. O Daniel Furlan interpretava a si mesmo como o apresentador de um programa numa realidade pós-apocalíptica onde não existia roteiro, chefe, audiência e muito menos propósito. Era uma bagunça deliciosa com convidados ilustres, quadros fora da casinha e personagens hilários. A MTV Brasil também deixou uma marca muito importante e talvez não tão valorizada no mundo das animações. Além de exibir desenhos internacionais de sucesso como South Park e Beavis e Butthead, eles apostaram em produções próprias que seguiam a mesma linha ousada e fora do comum. A primeira grande empreitada foi a Mega Liga MTV de VJs Paladinos, que estreou em 2003.
A série transformava os VJs da MTV em super-heróis com poderes inusitados e missões malucas para salvar o universo da música. Os episódios eram recheados de participações de bandas e artistas que faziam sucesso na época, e aquele traço propositalmente grosseiro já ajudava a entregar o tom da paródia. 2 anos depois, em 2005, estreava Fudêncio e Seus Amigos, que se tornaria a animação mais popular e duradoura. O desenho era ambientado numa escola onde tudo era esquisito, né? Dos alunos ao sistema de ensino. Fudêncio, o protagonista, era originalmente um boneco do João Gordo. Pense no boneco clássico. Aqui está ele, cara. O famoso Fudêncio, cara. Fudêncio foi criado no Gordo ao Pop Show. O humor era agressivo, ácido e muitas vezes incômodo, com algumas piadas inimagináveis hoje em dia. Mas ao mesmo tempo era viciante e dava um certo prazer no pessoal mais novo por ver um desenho tão subversivo. A série gerou em 2007 o derivado Infortúnio, um programa de entrevistas apresentado pela mal-humorada Funereia. A personagem entrevistou dezenas de convidados, a exemplo do Rogério Skylab, Falcão, a Banda Fresno e VJs da casa, como a Tata Werneck. Tá começando mais um Infortúnio. Hoje eu vou conversar com a VJ que consegue ser menor do que eu, a minúscula Tata Werneck. Entendi. Pra mim Tudo chega. bem? Tudo bom? No mesmo ano da estreia de Infortúnio veio o Rockstar Ghost. A história acompanhava uma versão fictícia do Nazi, vocalista do Ira. Ele vivia um caçador de fantasmas especializado em capturar celebridades musicais já mortas. O visual tinha uma pegada mais estilizada, fugindo do traço escrachado das outras produções. Por fim, em 2007, o canal também lançou The Georges, uma animação que acompanhava os bastidores absurdos de uma banda de garagem disposta a tudo para alcançar a fama. Detalhe que quem fazia a voz do Fornalha, o vocalista da banda, era o Jimmy, do Matanza. Além de ousar no humor e nos desenhos, a MTV tinha uma quantidade inacreditável de programas sobre comportamento. Desde os anos 90, com o MTV no ar, o canal já combinava clipes, entrevistas e quadros sobre cultura jovem em um formato leve e variado. Depois vieram programas como o Mochilão MTV, em que os VJs rodavam o Brasil e o mundo, mostrando culturas, paisagens e histórias pela ótica de quem estava ali para viver e experimentar. Rolava espaço para discussão séria também, como no Barraco MTV, que levava para o estúdio temas polêmicos para serem debatidos com convidados e com o público. Em 2005 tinha também o Denadas, que era uma sitcom meio maluca. O elenco era puro suco da MTV da época. Marcos Mion, Felipe Solari e André Vasco, vivendo respectivamente Mion, Patitas e Vasco. 3 universitários que dividiam um apartamento e basicamente se metiam em problemas o tempo todo. Era um programa sobre nada, tanto que muita gente chamava de uma versão juvenil de Seinfeld, só que com aquele jeitão mais bagunçado e despretensioso. Antes do Ponto P com a Penélope, entre 1999 e 2001, a MTV também falava, e muito, sobre sexo. O Erótica MTV era um programa feito para isso. Falar de sexo de forma leve, direta e sem tabu. Quem comandava tudo era o sexólogo Jairo Bauer, que ficou à frente das 3 temporadas. Toda semana rolava um papo aberto com a plateia e um convidado diferente, sempre para tirar dúvidas, quebrar preconceitos e tratar o assunto com naturalidade. Cada temporada tinha uma apresentadora convidada. No dia 5 de julho de 1991, a MTV também estreou o 20 e poucos anos. E pouca gente sabe, mas esse foi simplesmente o primeiro reality show da TV brasileira. O programa ficou no ar até dezembro do mesmo ano e acompanhava a vida real, ou quase, de jovens lidando com os dilemas, os sonhos e os perrengues típicos de quem tá, bom, nos 20 e poucos anos. Mais uma oportunidade aí que eu vou ter, uma chance pra mim começar agora a crescer mais ainda em tudo. E aí vieram os realities de relacionamento que misturavam diversão, vergonha alheia e uma boa dose de caos. O Fica Comigo, com Fernanda Lima, já apontava essa tendência. No Meninas Veneno, os problemas das mulheres eram resolvidos na base da ação, com participação de júri para analisar o caso de cada participante e um conselho que era dado no final. E não dá pra falar da fase dos reality sem lembrar dele, o Beija-Sapo. Comandado pela Daniela Sicarelli, o programa foi simplesmente um fenômeno de audiência. A fórmula? Simples e completamente doida.
Participantes fantasiados de sapos, dinâmicas bizarras e declarações constrangedoras. No final, um beijo no palco na frente de todo mundo. O Neura MTV também explorava neuroses e relacionamentos de forma bem humorada, com disputas entre homens e mulheres. O programa inspirou a série fictícia Casal Neura, que tinha atuações dos VJs. Mas se eu puder abrir meu coração aqui, o meu preferido sempre foi o Na Estrada. Um programa que ia além dos palcos. Ele mostrava os bastidores, a correria, a zoeira, os perrengues e os momentos mais insanos das turnês das bandas. Era vida real. A câmera acompanhava tudo, desde a van quebrando no meio da estrada até o som passando, a resenha nos camarins e, claro, os shows. Passaram por lá bandas como Mamonas Assassinas, o Raimundos, Titãs, Sepultura e tantos outros. Pra quem era fã de música, era tipo entrar no ônibus da banda e viver aquilo junto. É impossível não notar como a MTV também se comunicava com o seu público com a sua estética visual, que era tão marcante quanto qualquer VJ ou atração. Desde 1981, a MTV americana já apostava numa identidade visual ousada, com vinhetas criadas por artistas e animadores independentes que tinham total liberdade para experimentar. A MTV Brasil seguiu esse caminho e adaptou essa tradição ao seu próprio estilo. A começar pelo famoso M Mutante, o logotipo que nunca ficava igual por muito tempo. Cada nova vinheta trazia uma versão diferente do símbolo, às vezes derretendo, às vezes explodindo, virando massa de modelar, glitch digital ou colagem nonsense. E isso não era por acaso, a ideia era mostrar que a MTV estava sempre se transformando, sempre em movimento. Aquelas chamadas malucas, também conhecidas como bumpers ou IDs, também viraram parte do charme e da identidade da emissora. Eram pílulas visuais de criatividade pura, muitas vezes sem nenhuma lógica aparente, o que tornava tudo ainda mais interessante. Não eram comerciais tentando vender nada. Eram quase como video art pop, feitos para causar sensação, provocar, brincar com a linguagem da TV e reforçar o espírito experimental do canal. A estética dessas vinhetas era psicodélica, abstrata, caótica, de propósito. Por isso que a gente ainda ficava vidrado na frente da TV e se divertindo, assistindo simplesmente as vinhetas e propagandas. Essa personalidade diferentona, sem filtro, irreverente, com certeza foi o que diferenciou a MTV de qualquer outro canal de televisão. Mas convenhamos, não dá pra ser assim tão transgressor sem juntar algumas boas polêmicas pelo caminho, né? E a MTV colecionou várias. Videoclipes com conteúdo sexualmente apelativo costumavam gerar debates e algumas críticas pesadas, mas a MTV defendia a liberdade artística e a relevância cultural dessas obras. Programas mais escrachados, como Hermes e Renato, muitas vezes também flertavam com um humor de conotação sexual, o que gerava desconforto em algumas pessoas. Já o Beija-Sapo recebeu críticas por dinâmicas consideradas constrangedoras ou pela exposição dos participantes. O linguajar desbocado dos VJs e de alguns convidados também gerava repercussão, principalmente declarações fortes que muitas vezes eram feitas ao vivo sobre política e religião, por exemplo. A MTV também não se privava de discutir temas considerados tabus, como sexualidade, uso de drogas e prevenção de DSTs. Mesmo com uma abordagem educativa, como nas campanhas de sexo seguro, isso causava certo escândalo nas famílias. Para complementar, os momentos antes do fim da MTV Brasil, sob o comando do grupo Abril, foram marcadas por polêmicas sobre a gestão, a queda na audiência, a perda de relevância e o destino do acervo do canal. A própria transição e o destino da marca geraram muita discussão. A perda de relevância da MTV foi um processo lento, mas inevitável. O resultado de mudanças profundas no jeito como o público consumia música, somada a uma crise pesada no grupo Abril. A verdade é que o mundo mudou, né? Veio a internet, chegou o YouTube, as redes sociais e depois os streamings de música. E aos poucos a MTV foi perdendo justamente aquilo que, por muito tempo, foi seu maior trunfo. Ser o lugar onde os jovens descobriam clipes, bandas e tudo que era novidade. Agora tudo isso estava na palma da mão, a um clique de distância. Ao mesmo tempo, o grupo Abril enfrentava uma crise financeira séria. E como a MTV sempre teve um perfil de nicho, com produções originais que custavam caro, os cortes começaram a bater forte. O canal foi perdendo investimento, programação, talentos e sua própria identidade. A tentativa de reverter isso com mais reality shows e menos música só afastou ainda mais o público que cresceu com a MTV.
Um dos maiores destaques da fase final foi, sem dúvida, a Titi Miller. Por volta de 2011 a 2013, ela estava em tudo. Apresentou programas como Pod Sex, Verão MTV, Viva MTV, MTV Sem Vergonha, Mochilão MTV e, claro, o Acesso MTV, que virou seu trabalho mais marcante ao lado da Marimun. Titi representa bem essa MTV dos últimos anos, mais comportamento, mais papo aberto e muito mais cara de internet. Em 2013, veio o fim. O grupo Abril anunciou que não renovaria o contrato com a Viacom e devolveria a marca. E como não poderia ser diferente, a emissora usou seus momentos finais para fazer aquilo que sempre soube, rir de si mesma. O clima era de despedida, mas também de deboche, como se o canal não fizesse questão de esconder o que estava acontecendo. O maior símbolo disso foi o último programa do mundo, como eu já citei, mas outros programas também entraram nessa onda de fim de festa. O clima entre os VJs que ainda estavam lá era agridoce, divertido, mas com aquele peso de que tudo estava acabando. No dia 30 de setembro de 2013, a MTV Brasil se despediu oficialmente. Durante todo o dia, uma programação especial chamada Tchau MTV relembrou momentos marcantes da sua trajetória. E quem encerrou a transmissão foi justamente Astrid Fontinelli, a primeira VJ da história do canal no Brasil, que voltou para apresentar os minutos finais. Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. E assim, o ciclo se concluiu de um jeito simbólico. O que se seguiu foi uma nova fase com mudanças profundas para a marca quanto para o cenário da cultura jovem no país. A Viacom, que anos depois se transformaria na Paramount Global, relançou o canal já no dia seguinte, 1º de outubro, na TV por assinatura. A proposta era diferente, uma programação mais alinhada ao modelo global da MTV, já bem distante do espírito da fase brasileira. A nova grade também passou a priorizar reality shows, séries e conteúdos de entretenimento jovem, enquanto a música ficou mais restrita a eventos pontuais como premiações. Obviamente, a transição não foi fácil. Os VJs passaram por transições, demissões, incertezas e o fim de um ciclo que marcou não só quem assistia, mas também quem fazia a MTV acontecer por trás das câmeras. Sem falar nos produtores, câmeras, editores, enfim, todo mundo que trampava por lá. A preocupação com o acervo da MTV sempre existiu e com razão. São milhares de horas de programas, entrevistas, shows e registros históricos da música brasileira. Por muito tempo, ninguém sabia direito o que ia acontecer com esse material. Eu acho que são esses tipos de conteúdo que infelizmente estão sequestrados, eu vou falar essa palavra. Fala aí. Porque sequestraram o nosso arquivo, o arquivo da MTV tá sequestrado, tá refém. Ele tá com quem? Não quero falar o nome porque eu não quero me complicar, mas é uma grande empresa que é um grande streaming também. É um canal de streaming aí dentro da Amazon Prime, mas é um dos canais que tá dentro da Amazon Prime. Não. Ah, sim. Ah, tá. E aí tá com eles ali, mas isso aí também tá público, podem pesquisar. E aí esse arquivo tá com eles, né, aquela coisa de não sabem o que fazer, não tem tanto interesse. A nossa briga é de que exista um canal Viva da MTV, ou seja, um canal que só tá passando os acústicos, tá passando os programas. Eu quero ver as nossas entrevistas com... Cara, isso seria importante pra vocês como profissionais. A gente não tem acesso a isso. A nossa história de cada um tem um período lá, mas a nossa história, ela tá confiscada. Eu quero minha entrevista com o Chorão, mas mais do que o que eu quero pra mim, eu quero e acho importante pro grande público, inclusive pra essa molecada que tá descobrindo e tendo o seu despertar e só consegue ter acesso ao Ney Matogrosso se fizerem um filme do Ney Matogrosso, porque senão não consegue... Que tudo isso da MTV seja disponibilizado, a primeira entrevista do Rapa, o Raimundos quando ainda existia, o Na Estrada com o NX0. Nossa, isso era muito foda. Pra que as pessoas do Roberto Carlos. Cara, e falem, caralho, esses caras foram foda, essa geração realmente foi foda. Pô, vamos reproduzir o que esses caras... Sabe, que gere tudo isso. Então, assim, eu acho que a história da música nacional, grande parte dela, e vídeos históricos e icônicos... estão lá. Mas nos últimos anos surgiram iniciativas para recuperar e, quem sabe, digitalizar tudo. O Gastão Moreira, inclusive, visitou o prédio onde estão mais de 32 mil fitas guardadas. O problema é que o acesso público ainda esbarra em muita burocracia. Fica então a dica. Procure esse vídeo lá no canal Casa Gastão, que é pura nostalgia.
Mesmo com o relançamento do canal pela Viacom, o público não deixou de sentir o impacto que foi perdido. A identidade construída nos anos 90 e 2000 era única demais para ser replicada, embora o novo canal tenha resgatado depois algumas atrações como o Acústico MTV, Top 20, Beija Sapo e Luau MTV. Tá, mas no fim das contas, depois de tudo isso, o que a gente leva pra gente depois dessa história toda? A MTV Brasil foi muito mais que um canal de clipes. Durante 23 anos, ela moldou o gosto musical, o comportamento e a linguagem de toda uma geração. Deu espaço para artistas, novas cenas e falava sobre tudo que fazia parte do universo jovem. De música à política, sempre com irreverência, autenticidade e coragem. Esse espírito fora dos padrões acabou deixando uma marca que vai além da TV. A MTV ensinou que dava para criar conteúdo do seu jeito, na base do improviso, com humor, zoeira e sem medo de errar. E sem querer, ela acabou sendo a escola que moldou muito do que anos depois virou a cultura dos criadores de conteúdo na internet, especialmente no YouTube. Mas tem uma coisa que se perdeu nesse processo. Antes, com a TV, a gente era mais aberto ao acaso. Descobria músicas, artistas e ideias que nem sabia que queria. Hoje, nos streamings, parece que temos mais liberdade. Mas é uma liberdade que vive dentro da nossa própria bolha. E, sem o inesperado, algo essencial na formação do nosso repertório cultural simplesmente se perde. A MTV, com as suas loucuras, fazia isso o tempo todo. E talvez esse seja o motivo dela ser ainda tão lembrada. É meio clichê, mas não tem como deixar de dizer que só quem viveu sabe. A MTV era muito maravilhosa porque ela era feita de pessoas maravilhosas, com intenções maravilhosas. Valeu, MTV, obrigado por tudo. Obrigada, MTV. Anos revolucionando sim a TV. Acho que tem a história da televisão brasileira. E isso ninguém tira da gente.